Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro Mensagens do Astral. Questionário realizado pelo médium Hercílio Mais, correspondido pelo espírito Ramatiz. Iniciemos então a leitura do capítulo Questionário de número 17. Os engenheiros siderais e o plano da criação. Pergunta 325. Qual a ideia que poderíamos fazer dos engenheiros siderais e de suas atividades? Ramatiz. Os engenheiros siderais são entidades espirituais de elevada hierarquia no cosmo, as quais interpretam e plasmam o pensamento de Deus na forma dos mundos e de suas humanidades, através da ação dinâmica do verbo, que podeis conceituar como pensamento fora de Deus. Aquilo que permaneceria em condições abstratas na mente divina revela-se na figura de mundos exteriores. Embora saibais que o pensamento puro do Onipotente é o princípio de todas as coisas e seres, pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus, como elucida João Evangelista, existem os elos intermediários entre o pensar e o materializar divino, que se constituem de leis vivas, operantes e imutáveis, que dão origem à matéria e à energia condensada. Esses conjuntos e leis vivas são os engenheiros siderais ou espíritos arcangélicos, que apreendem o pensamento divino e o revelam no plano denso da criação, proporcionando até a vida microscópica, para a formação das consciências menores. Essas entidades, que os iniciados conhecem desde os pródromos da Atlântida, são dotadas do poder e da força criadora no sexto plano cósmico, no qual se disciplina a primeira descida dos espíritos virginais a caminho da matéria, através das 7 regiões da ascensão angélica, como os mais altos intermediários do pensamento incriado do absoluto, até se plasmar a substância física. Os arcanjos siderais consolidam os mundos e os alimentam em suas primeiras auras constelatórias ou planetárias. Assim como as aves aconchegam os seus rebentos sob o calor afetuoso do amor materno. Todas as formas de vida estão impregnadas dos princípios espirituais, tudo tem alma, e tudo evolui para estados mais sublimes. Desde o elétron que rodopia no seio do átomo até as galáxias que giram envolvidas pelos poderosos rios etéricos, que as arrastam como paina de seda ao sabor da corrente líquida. Assim é o macrocosmo, assim é o microcosmo, reza a tradição espiritual, desde os primórdios da consciência humana. A separatividade é grande ilusão, uma aparência própria da ignorância humana, que está situada nos mundos materiais, pois o sonho de ventura é um só para todos. Os engenheiros siderais, ou arcanjos da mais alta hierarquia cósmica, como entidades superplanetárias, ainda condensam e avivam o espírito descido até o microcosmo, e ativam-lhe a dinâmica ascensional. Pergunta 326. Poderias descrever-nos a figura dessas entidades superplanetárias? Ramatiz. Impossível é descrevê-las em sua exata estrutura e morfologia sideral, porque na forma do vosso mundo, não há qualquer ideia ou vocábulo capaz de identificá-las como espíritos, cujas auras se extravasam além dos orbes ou das constelações a que dão forma, ao mesmo tempo que presidem a ascensão de todas as coisas e seres para a ventura eterna. Talvez fosse possível a gota de água descrever o seu mundo, que é o oceano, por encontrar-se ainda ligada ao meio líquido. No entanto, teria de fracassar lamentavelmente se lhe pedissem que descrevesse o espírito do oceano. Pergunta 327. Qual seria uma ideia aproximada para entendermos como esses engenheiros siderais, ou anjos planetários, operam na figura de intermediários entre Deus e os mundos físicos? Ramatiz. Esforçando-se, para que chegueis a uma compreensão aproximada do seu modo de agir desde o potencial do pensamento original divino, pedimos que simbolizeis Deus, o absoluto, que é a fonte máxima de energia do cosmo, em algo semelhante a uma usina central, da Terra, que produz carga elétrica primária e virgem em alta tensão, num potencial de 50.000 volts. É óbvio que, em virtude da multiplicidade de aparelhamentos heterogêneos, que vivem na dependência desse potencial energético, há necessidade de ser a corrente elétrica graduada na voltagem adequada à exigência restrita de cada coisa ou objeto. O modesto fogareiro doméstico, que se contenta com apenas 110 volts, não suportaria o potencial de 50.000 volts. Mesmo os motores de 220 ou mais volts, fundir-se-iam sob o impacto direto da força produzida pela usina central. No entanto, a técnica humana construiu complexo
e extenso aparelhamento que, na figura de condensadores e transformadores, interpõem-se entre a usina e o fogareiro doméstico, abrandando pouco a pouco a poderosa corrente virgem, de 50.000 volts. Movem-se então, sem perigo de danificação, desde os poderosos motores das indústrias gigantescas, até o modesto motor de máquina de costura. Cada um contemplado com a sua cota de energia útil e suportável. Indubitavelmente, os transformadores que se colocam sob os primeiros impactos, na alta voltagem da usina produtora, também devem possuir maior capacidade de suportação e de receptividade, a fim de não desperdiçarem o potencial mais vigoroso e poderem graduá-lo como energia de baixa tensão. Sob essa disposição preventiva da técnica humana, operam-se duas soluções inteligentes e lógicas: economia de força, aplicada só ao gasto necessário, e a suportação exata na conformidade receptiva de cada elemento eletrificado. É óbvio que o modesto aparelho elétrico, de barbear, ignora a complexa multiplicidade de operações que o antecederam no curso da energia, reduzindo-se até a modesta cota de força para mover sem perigo o seu delicado maquinismo. Assim também ocorre convosco. Ignorais, na realidade, a complexidade de consciências e de valores espirituais que se enfileiram no cosmo, absorvendo e reduzindo o potencial virgem do Criador, para que o vosso espírito se situe na percepção consciencial humana, e possa recepcionar o quantum exato de luz que deve alimentar-vos o psiquismo, e a noção diminuta de ser, ou de existir. Assemelhai-vos ao singelo aparelho de barbear, que vive um mundo de emoções com apenas 110 volts de energia elétrica, e ignora o abrandamento dos 50.000 volts, que a usina produz para a verdadeira corrente de sua vida mecânica. Também viveis a sensação de uma consciência total, apenas com um modesto sopro de energia cósmica, mas comumente ignorais a assombrosa usina divina, que é a verdadeira fonte criadora do potencial do vosso singelo viver humano. Assim como o modesto aparelho de barbear se fundiria sob uma carga potentíssima além de sua capacidade mecânica, os vossos espíritos desagregar-se-iam, retornando à fusão no cosmo, e fossem submetidos diretamente ao potencial virgem e poderoso da consciência criadora da vida, que é Deus. A alma deve crescer conscientemente em todos os sentidos cósmicos, a fim de desenvolver a sua capacidade e suportar a progressiva voltagem de energia transmitida pelos transformadores arcangélicos, que lhe sucedem indefinidamente em potencial cada vez mais alto. Pergunta 328. Como poderíamos assimilar a ideia de esses espíritos condensarem e avivarem o próprio potencial de Deus na recepção da luz mais alta para o alcance da consciência humana? Ramatiz. Embora as imagens do mundo físico não satisfaçam a quem precisa explicar a realidade do que é sem forma, podemos figurar os arcanjos construtores como divinos condensadores, que se interpõem entre a luz máxima, refulgente, de Deus, e a graduam pouco a pouco para a razão do homem, através de suas próprias consciências hemisféricas, galáxicas, constelatórias, planetárias. E mesmo as que operam no comando dos 4 elementos da matéria, nos reinos, continentes e raças humanas. A série hierárquica dessas entidades, que agrupam em si mesmas o potencial mais alto, e depois o transmitem à faixa vibratória mais reduzida em suas próprias auras conscienciais, é que permite logicamente o crescimento e a ascensão dos vossos espíritos para a sublime angelitude. Essa indescritível e sucessiva redução arcangélica, do alto potencial de Deus, identifica tradicionalmente a grande descida, do macro ao microcosmo, quando Deus está manifesto tanto na probabilidade de onda do elétron, como nas galáxias estelares. Pergunta 329. Podeis dar-nos um exemplo mais acessível à nossa mente humana, acerca do que seja um arcanjo constelatório? Ramatiz. O Sol do vosso sistema planetário é o local exato em que atua a consciência do arcanjo, engenheiro, construtor ou logos da constelação solar, que é o alento e a própria vida de todo o conjunto de seus planetas, orbes, satélites ou poeiras siderais, inclusive os seres, as coisas viventes em suas crostas materiais. Esse logos não se situa, com o seu sistema planetário, no local ou latitude geográfica do cosmo. O que o distingue principalmente é o seu estado espiritual vibratório, inacessível ao entendimento humano. O homem ainda concebe o alto, e o baixo, ou o puro, e o impuro, quando só existe uma unidade cósmica, indescritível,
visto que não há outra unidade, ou outro Deus para termo de comparação. O espírito, arcanjo ou logo solar, do vosso sistema, está presente e interpenetra todo o campo constelatório solar que emanou de si mesmo, em harmoniosa conexão com as demais constelações e galáxias que se disseminam pelo cosmo, e que, por sua vez, são presididas, respectivamente, por outras consciências arcangélicas, e que formam progressivamente a inconcebível humanidade sideral, desde o astro solar até a órbita mais distante do vosso sistema. A consciência arcangélica se estende em todos os sentidos e coordena todas as ações que ocorrem nesse campo de vida, constituído de orbes e humanidades, e sob a supervisão excelsa da mente divina, através do oceano etérico concentrado pela sua consciência mental, e que banha e interpenetra também as fímbrias dos átomos dos mundos que condensou em si mesmo. O Logos do sistema solar também atua na consciência dos outros arcanjos menores, que corporificaram os planetas e os governos em espírito. Dificilmente podereis conceber a operação harmônica de uma consciência constelatória, quando comanda instantaneamente as humanidades que palpitam sobre a Terra. Marte, Júpiter, Saturno e outros mundos, que apresentam os mais variados matizes conscienciais. O logo solar é o condensador sideral, que absorve o elevado energismo demasiadamente poderoso da mente divina, e retém em si mesmo o quantum sideral inalcançado pelos espíritos menores. Ele materializa, na forma de um sistema planetário e viveiro de almas sedentas de ventura, uma das peças componentes da engrenagem cósmica, que faz parte de um grande plano ou do conhecido Manvantara da tradição oriental. Pergunta 330. Como poderíamos entender melhor o fato de a consciência do Logo solar estender-se pelo sistema planetário e operar no núcleo solar? Ramatiz. Lembrai-vos de que o corpo físico é apenas o prolongamento ou instrumento de ação do espírito, mas não representa a sua consciência real, esta atua pelo cérebro, porque este é a porta de entrada do mundo oculto para o físico. O homem-carne é somente a emanação de sua consciência espiritual, que o aciona através do plano mental e etéreo-astral. Não é o volume ou a extensão do corpo humano que identifica o modo de pensar e de agir da consciência espiritual, a qual sempre preexiste e sobrevive à desintegração material. Se não for assim, uma criatura com 150 quilos de peso teria consciência mais vasta que a do anão de 80 centímetros de altura, quando geralmente é o inverso, pois o gigante comumente se debilita no campo mental. No dizer dos antigos do vosso mundo, a alma está presa ao cérebro por um fio assim. Quando se corta esse fio da vida, é que o espírito se sente realmente na plenitude da sua consciência. O sistema de globos, satélites e asteroides em torno do Sol significa também o corpo astrofísico do arcanjo solar. Mas a sua consciência espiritual é independente da maior ou menor extensão desse sistema planetário, que é apenas o prolongamento ou a sua emanação. Assim como o corpo físico é o instrumento do espírito humano reencarnado na Terra. O Logo solar interpenetra todo o cortejo da vossa constelação, e vós viveis mergulhados na sua essência imortal. Assim como ele também se situa intimamente na aura de outro espírito imensurável, que, sucessivamente, se liga a outro, até cessar o poder conceptual em Deus, que é a última e absoluta consciência universal. O refulgente arcanjo solar do vosso sistema situa o seu comando no núcleo do Sol, porque este é, na realidade, o centro astrofísico da constelação, do qual emanam todas as ações e providências necessárias para o governo dos mundos e das humanidades em evolução. A sua aura abrange todo o sistema, desde o protozoário na gota de água, até os orbes rodopiantes. Vós vos nutris nele e também materializais a sua vontade na matéria, tal como se revitalizam as coletividades microbianas, que se renovam no vosso corpo. Mas o Logo solar é uma entidade viva, pensante e progressista, inconcebivelmente mais viva do que qualquer um dos mais evoluídos seres do vosso sistema, assim como sois superlativamente mais vivos do que qualquer um dos micróbios que habitam qualquer uma das moléculas do vosso fígado. Assim como a vossa alma, através dos seus veículos mental, astral, etérico e físico coordena, ajusta e comanda toda a rede atômica do corpo humano perecível. O arcanjo solar é o espírito que faz a conexão perfeita entre todos os liames de ação e de vida na constelação que habitais. Pergunta 331. Esses arcanjos ou engenheiros siderais são em número limitado no cosmo,
e previamente designados para essa função sideral, inconcebível para nós? Ramatiz. Se imaginardes o vosso corpo físico como sendo a figura de Deus, podereis perceber que a consciência e a luminosidade áurica de um arcanjo sideral é relativamente do tamanho da aura radiante do núcleo de um átomo do vosso corpo, em torno de cujo átomo giram os elétrons como planetoides microcósmicos sobrecarregados de humanidades microbianas. Pergunta 332. Ao vos referirdes a essas entidades superplanetárias, quereis dizer que a Terra, por exemplo, é apenas o corpo material e visível de um espírito ou engenheiro sideral? Ramatiz. É mister não esquecerdes de que corpo sideral difere muito de consciência sideral, assim como o vosso corpo não é exatamente a soma do vosso espírito, mas apenas o seu prolongamento. Se desfizer um planeta, num sistema que signifique o corpo de um arcanjo sideral, será como o homem que perde os seus cabelos, unhas e mesmo pernas, braços e lhe extraiam órgãos, sem que ele fique reduzido em sua consciência. Há que não raciocinardes, ao pé da letra, porquanto vos estamos exemplificando dificultosamente, sob comparações que alteram profundamente a realidade íntima do assunto. Deus, como o espírito criador do cosmo, realmente deve considerar que os mundos emanados de si são como seu próprio corpo físico. Em consequência, simbolizai o Onipotente como sendo uma infinita esfera translúcida, pejada de mundos e orbes, que flutuam disciplinadamente em seu seio. Considerai que essa esfera translúcida e infinitamente limitada pode ser dividida mentalmente em duas partes exatas: hemisfério norte e hemisfério sul da esfera Deus. Embora Deus continue integralmente em toda a esfera infinita, essa simples divisão conceptual, em dois hemisférios, implica em se perceber imediatamente a necessidade de dois novos comandos espirituais, duas novas consciências na figura de dois condensadores siderais que devem, então, graduar o altíssimo potencial e a ilimitada energia de toda a esfera, a fim de situar as cotas correspondentes a cada hemisfério, que passa a ter vida à parte, embora sem sair de Deus. Surgem, portanto, os dois arcanjos hemisféricos siderais, que a vontade de Deus situa consciencialmente abaixo de sua vontade infinita, e que atenderão a todas as necessidades da nova vida em agitação nesses hemisférios da esfera divina. Desde que nessa alegórica concepção continueis subdividindo mentalmente cada hemisfério, percebereis, obviamente, que de cada arcanjo desses hemisférios subdividem-se duas consciências menores, as quais eles também transmitem a sua vontade e poder criador, mas abrangendo-as sempre, porque são criações conscienciais de si mesmos. Nessa suposta ordem decrescente e redutora, em que a fonte máxima de energia, que é Deus, desce vibratoriamente e vai compondo novas consciências cada vez menores, sem que por isso fique fora delas, terminareis compondo as galáxias, os sistemas solares, os orbes, satélites, asteroides e poeiras siderais, nos quais tereis que reconhecer a graduação respectiva de subsequentes consciências espirituais, que comandam e coordenam em ordem decrescente, mas que sempre obedecem hierarquicamente à imediata vontade mais alta. É óbvio, pois, que a Terra é também a forma visível de uma vontade espiritual, que a comanda no seu campo interior, e a criou sob o ritmo da vontade maior, descida do Pai, através dos seus prepostos que afloram cada vez mais a forma exterior. Há uma vontade diretora, que situamos muito além das galáxias, mas que, devido à escadaria espiritual decrescente, atinge até o agitar do elétron atômico, animando de tal inteligência e equilíbrio, que ele cumpre a sua missão como um despertador de energia microcósmico. Pergunta 333. Afora essa concepção puramente mental, qual é a realidade indiscutível? Ramatiz. A indiscutível realidade é esta: todas as galáxias possíveis de serem evocadas em vossas mentes formam o corpo de um arcanjo que, por sua vez, coordena harmonicamente os arcanjos de cada galáxia. Em cada uma delas, o seu arcanjo controla os sistemas solares e seus orbes. E o arcanjo dos sistemas solares disciplina e provê cada sistema sob a sua direção mental e espiritual, enquanto cada arcanjo ou logo solar materializa e alimenta a substância e os orbes do seu sistema. Em consequência, a Terra, Marte, Júpiter, Mercúrio, Saturno ou qualquer satélite menor de um desses orbes é também o corpo visível do espírito planetário, que é o verdadeiro coordenador das necessidades dos reinos,
seres e coisas ali existentes. Cada orbe possui o seu arcanjo planetário, e é apenas uma vontade espiritual, arcangélica, materializada exteriormente e ligada ao infinito rosário de outras vontades maiores, que se fundem na vontade última que é Deus. Os engenheiros siderais são os reveladores, na forma tangível, daquilo que preexiste eternamente no mundo interior, mental e virgem de Deus. São intermediários submissos e operantes entre essa vontade absoluta e infinita, para fazê-la pousar, até nas rugas das formas dos mundículos microcósmicos. Eles sustêm em suas auras imensuráveis a consciência física dos mundos e a consciência somática espiritual de cada humanidade. Cada uma dessas consciências arcangélicas, que abrange um orbe, sistema solar ou galáxia, sabe e sente quais as necessidades evolutivas das humanidades ali existentes, assim como a vossa consciência, situada no cérebro físico. Sente todas as carências do vosso corpo, e providencia-lhe os socorros para a sobrevivência física. Há então um intercâmbio incessante entre as consciências menores, situadas nos reinos inferiores, e as maiores, que interpenetram sistemas e galáxias, sob a vigilância e a coordenação da consciência infinita e eterna de Deus. É por isso que o provérbio popular costuma dizer que não cai um fio de cabelo sem que Deus o saiba, e Jesus dizia: todos os cabelos de vossas cabeças estão contados. Muitas criaturas abandonam-se à intuição e confiam plenamente na providência divina, porque sabem que realmente, através da escadaria infinita de consciências graduadas no cosmo, a mais sutil aspiração humana consegue sua realização, de conformidade com o seu merecimento espiritual. Pergunta 334. Poderíamos considerar Jesus como o arcanjo planetário da Terra, uma vez que é a maior entidade descida ao nosso orbe? Ramatiz. Jesus não é arcanjo, mas sim um anjo, o que difere muito entre si, pois o anjo ainda pode atuar no mundo humano. Simbolizado nos 7 degraus da escada de Jacó que fica logo abaixo do mundo divino, no qual cessa para os arcanjos toda possibilidade de ligação direta com as formas físicas das moradas planetárias. Jesus, na realidade, é a mais alta consciência diretora da humanidade terrena, mas não do planeta Terra, porque ainda permanece diretamente em contato psicofísico com as consciências terrícolas. Ele é o elo divino e o mais lídimo representante de aspecto humano que se liga diretamente à sublime consciência do arcanjo planetário da Terra. O comando sideral do sistema solar atua no arcanjo do planeta Terra, e este na imediata consciência espiritual abaixo de si, e em condições receptivas para senti-lo e cumprir-lhe a vontade no mundo físico. É justamente o insigne Jesus a magnífica consciência capacitada para sentir o espírito do planeta terráqueo, porquanto o mestre, além de ser o governador espiritual de vossa humanidade, participou também da Assembleia Sideral de quando o arcanjo mentalizou os planos preliminares para a formação do vosso orbe, em conexão perfeita com os projetos maiores do arcanjo ou logo solar do sistema. A jurisdição de Jesus assemelha-se à sublime janela viva, que se abre na forma material, para que o arcanjo planetário veja e sinta o que deve providenciar no seu interior espiritual, para atender à progressiva eclosão das consciências humanas, que se delineiam na matéria terráquea. Ante a incessante ascensão espiritual de Jesus e o seu conhecimento, cada vez mais extenso, sobre a consciência coletiva da vossa humanidade, é provável que, no próximo grande plano, ele também se torne um arcanjo cooperador na criação dos mundos, sob a jurisdição direta de outro logo solar. Pergunta 335. Mas Jesus, como Cristo, não significa a mais alta consciência celestial para nós? Ramatiz. Há que não esquecerdes a significação do vocábulo Cristo no seio do cosmo. O Cristo cósmico, em sua generalidade, é o segundo princípio emanado de Deus que, na forma do amor, serve de coesão entre o seu pensamento original incriado, e os mundos que os arcanjos ou engenheiros siderais revelam sob a vontade divina. Ele significa, pois, o estado absoluto do amor no cosmo, cimento de coesão entre os astros e a luz pura que alimenta o amor entre os seres. O Cristo cósmico revela-se em Deus na plenitude do amor eterno. O Cristo galaxial é o próprio Logos ou arcanjo das galáxias, mais destacado na sua expressão de amor, sobre os seus demais princípios do poder, sabedoria e da vontade criadora. O Cristo solar é também o mesmo Logos solar, porém acentuado sideralmente no princípio do amor,
distinguido do poder, da vontade e da sabedoria solar. O Cristo da Terra, consequentemente, é a expressão absoluta do amor do próprio arcanjo do vosso orbe. Pergunta 336. Nesse caso, é indiferente que se denomine Cristo, ou Logos, ou arcanjo, porque se trata da mesma entidade, não é verdade? Ramatiz. É natural que não possais avaliar os planos evolutivos das humanidades, e por esse motivo, criais confusões em vossas perguntas e naquilo que vos estamos explicando. Realmente, um arcanjo, logos planetário ou solar, representa a miniatura de todos os atributos de Deus, como sejam a sabedoria, o poder, a vontade, a justiça. E obviamente, o amor, que é o princípio crístico. Entretanto, sob cada signo da tradição astrológica que se relaciona com o vosso planeta, é destacado um dos aspectos do logos condizente com o atributo que deve ser desenvolvido e cultuado pela humanidade em evolução sob tal signo. Como o amor foi o principal motivo destacado nos atributos do Logos da Terra, para então ser cultuado pelo homem, sob a vibração amorosa do signo de Pícis. Todas as atividades missionárias e incentivadoras, no vosso mundo atual, giram em torno do Cristo, ou seja, em torno da manifestação absoluta do amor. Como um dos aspectos sublimes do Logos terráqueo a ser cultuado à parte, em correspondência com o favorecimento do magnetismo astrológico do momento. O signo de Pícis, rio seus 2160 anos de tempo astrológico, irradia o suave magnetismo que inspira ao amor e à emotividade. O homem deve, precípua e fundamentalmente, desenvolver primeiro o amor, e depois, os demais atributos que hão de lhe seguir, em concomitância com os demais atributos do seu arcanjo planetário. Sob esse fundamento importante, em lugar de os esforços messiânicos situarem-se na Terra, especificamente sobre outros princípios mais intelectivos, intensifica-se, fundamentalmente, o reinado do Cristo, no seu aspecto do amor universal. E aqueles que não desenvolverem esse atributo no tempo exato de 2160 anos, do signo de Pícis, serão colocados à esquerda do mesmo princípio crístico e exilados para outro orbe, no qual deverão ser reeducados, a fim de aguardarem, também, o período apropriado em que será destacado o mesmo aspecto do logos planetário daquele orbe de exílio. Pergunta 337. Poderíamos considerar que o término do signo de Pícis também coincidirá com o final da missão do Cristo na Terra? Ramatiz. Em seguida, a seleção do juízo final, em que os colocados à direita do Cristo deverão constituir a humanidade do terceiro milênio. É óbvio que não necessitareis mais de esforços hercúleos para a evidência do princípio crístico, porque ele já existirá em todos os corações. Assim como não vos é preciso manter o curso primário escolar para aqueles que já são acadêmicos. Desde que todos sejam crísticos, ou, pelo menos, em progressiva e indesviável atividade crística de mais amor. Reduzir-se ao labor da pregação exclusiva em torno dessa virtude sublime. Pergunta 338. Uma vez que sob o signo de Pícis cultuou-se o Cristo, ou seja o amor, qual seria o princípio a ser eleito sob o próximo signo de Aquário? Ramatiz. De há muito já vos temos feito vislumbrar qual seja o novo atributo que será destacado do Logos da Terra, como principal imperativo regente nos 2 próximos milênios, sob o signo de Aquário, é o princípio mental, para o homem educar a sua vontade, a fim de que, mais além, sob outro signo, desenvolva o poder criador, em seguida a vontade disciplinada e já purificada pelo Cristo. O ser humano só deve receber poderes mais altos e impor a sua vontade, ou criar, depois que tiver desenvolvido o princípio crístico do amor absoluto, a fim de não causar distúrbios na harmonia da criação. O terceiro milênio é o período inicial desse desenvolvimento mental coletivo da humanidade terrícola. Assim como os 2 milênios que se findam abrangeram também o esforço doloroso do Cristo, e do seu enviado, Jesus, para o amor coletivo. É o mentalismo, a sequência que substituirá ou sucederá ao amor pregado por Jesus e inspirado pelo magnífico arcanjo da Terra, destacado no atributo do Cristo. Pergunta 339. Afirmastes, há pouco, que o arcanjo não poderia agir diretamente no mundo físico, mas sim por intermédio de um Messias, como foi Jesus. É isso mesmo? Ramatiz. Jesus manifestou-se fisicamente no vosso orbe há 2 milênios. Porque ainda podia mentalizar e construir os seus veículos intermediários nas energias adjacentes à matéria.
Ele é ainda um espírito capaz de ter contato com a carne, embora sob extrema dificuldade e sofrimento, como ocorreu na sua última descida sacrificial. No entanto, o Cristo terráqueo, ou seja o arcanjo planetário da Terra, é potencial vibratório de tão alta voltagem sideral, que não conseguirá aglutinar de nenhum modo as energias inferiores, e situar-se na figura diminuta do corpo físico, para acomodar diretamente um cérebro humano. A sua vibração altíssima não conseguiria o descenso vibratório para alcançar a forma letárgica da matéria. E, mesmo se supondo que assim pudesse agir, o seu espírito lembraria o exemplo que já vos demos, da carga fulminante de 50.000 volts. Quando projetada diretamente da usina sobre um minúsculo aparelho de 110 volts. Pergunta 340. Então, por que motivo a tradição, e mesmo os evangelhos, afirmam que Jesus era o próprio Cristo? Ramatiz. Realmente, Jesus foi o revelador do Cristo, o mais credenciado e sublime intermediário do amor absoluto, no vosso mundo. Pela sua consciência espiritual, fluiu e se fixou vigorosamente nas sombras terráqueas a luz crística, aflorando então a superfície da terra, e tornando-se o caminho, a verdade e a vida. Quando o Mestre afirmou, eu e meu Pai somos um, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Era o Cristo planetário que atuava e transmitia o seu pensamento diretivo por intermédio do seu divino médium Jesus, corporificado no plano físico. O ungido, o escolhido ou o eleito para materializar o verbo em vocábulos ou ideias acessíveis à mente humana. Sob a égide do arcanjo planetário e criador da Terra, foi realmente aquele sublime homem-luz, retratado na figura angélica de Jesus de Nazaré, o doce filho de Maria. É por isso que na própria conjunção de Marte, Saturno e Júpiter, que a vossa ciência acadêmica subestima, por desconhecer o verdadeiro fenômeno oculto, os arcanjos planetários daqueles orbes trocavam entre si os soberbos potenciais aliados às correntes espiritualizadas de suas humanidades evoluídas, formando assim o mais alto padrão de energismo e magnetismo sideral sobre a Terra. A técnica divina operou para que Jesus corporificasse em suas entranhas psicofísicas a dosagem crística dos três logos ou arcanjos de Marte, Saturno e Júpiter, a fim de que ele pudesse vibrar em uníssono com o Cristo ou Logos da Terra, e tornar-se o seu insuperável canal vivo, no mundo de formas. Aquilo que para o vosso pobre entendimento humano situastes como uma crendice astrológica. Impressionar-vos-á profundamente a alma quando aqui aportardes e puderdes então conhecer quão dispendioso é ainda para os arcanjos planetários estabelecerem as condições mínimas para plasmarem nas consciências humanas uma récia de sua luz. Pergunta 341. O Cristo da Terra só se revelou, espiritualmente, mais acessível à vida humana, através de Jesus? Ramatiz. O Cristo planetário tem se manifestado gradativamente em direção à superfície tangível do vosso mundo, através de todos os missionários anteriormente reencarnados como instrutores e líderes espirituais, desde os tempos imemoriais. Alguns deles puderam acentuar a vibração crística mais intensamente, na substância física, outros o fizeram de modo mais singelo. A figura mais notável no passado foi Antúlio de Marraitel, o mais sublime revelador do Cristo planetário na Atlântida, mas é incontestável que, apesar de Hermes, Krishna e Buda, que muito se destacaram nas suas divinas missões, foi Jesus o revelador inconfundível e a consciência diretora de todos os seus precursores. Pergunta 342. Por que motivo diz o Gênesis que o Criador soprou a vida, em lugar de dizer que os mundos se fizeram sob a orientação dos prepostos siderais de Deus? Ramatiz. O Gênesis é um livro que contém o máximo acessível ao entendimento humano na época de Moisés, no entanto, sob as suas inúmeras descrições simbólicas escondem-se grandes verdades. O sopro criador representa o potencial transmitido por Deus aos seus arcanjos, os quais revelam na matéria o pensamento original divino. Eles representam na realidade sopros de energias cósmicas do Espírito Onipotente. Não um enfeixamento de ar, mas um enfeixamento de luz, um fluxo de vida, um hálito criador, que plasma a vontade superior na substância virgem do cosmo. O sopro divino é de Deus, mas não é Deus. Quando Deus soprou a vida nos mundos, deu alento aos seus prepostos siderais, como espíritos construtores dos mundos, e que estão mais perto do foco central gerador da energia da vida. Os arcanjos vos unem a toda a criação,
significam elos vivos, e ligam-vos também à mente divina. Constituem a imensurável escadaria da ascensão eterna. São os degraus que também tereis que galgar para vos transformardes em exuberantes condensadores da luz do Senhor dos mundos. Pergunta 343. Sob o entendimento humano, ficamos com a impressão de que o espírito solar e o planetário reencarnam-se na matéria dos seus sistemas solares ou planetas. É isso mesmo? Ramatiz. Do mesmo modo que o vosso espírito comanda a indescritível rede microcósmica de sistemas solares e galáxias, constituídos de elétrons, átomos, moléculas, células, tecidos e órgãos do corpo físico, eles comandam os seus sistemas solares, sem necessidade de se reencarnarem neles. Não deveis considerar, ao pé da letra, esse comando. Porquanto os espíritos arcangélicos atuam noutras dimensões e não podeis concebê-los como sujeitos à dor comum da vossa carne. Assim que se findar o grande plano, ou uma manvantara de que participais, disfar-se-á a substância visível do vosso sistema. Sem que por isso o logo solar deixe de existir integralmente, e ao contrário, se sinta ainda mais liberto em seu dinamismo sideral no cosmo. Ele entrará no gozo pleno de sua consciência constelatória, libertando-se da responsabilidade de despertar mais um incontável número de consciências humanas, que já estarão brilhando como centelhas festivas nos orbes que se movem na sua aura refulgente. Assemelhar-se-á a gigantesco inseto que se desprenda de uma rede sutil de fios de seda. Pergunta 344. Como poderíamos compreender melhor essa libertação do arcanjo da constelação? Ramatiz. A ciência vos ensina que o corpo físico nada mais é do que a soma de incontáveis coletividades microbianas, cuja vida microscópica é que realmente reproduz e revela todos os vossos desejos e propósitos, e ainda sustém a própria vida orgânica exterior. O corpo humano, reduzido à forma de pasta nuclear, caberia perfeitamente numa caixa de fósforos, embora mantivesse o mesmo peso da antiga massa visível, mas ilusória. Há maior quantidade de espaços vazios no corpo do que realmente matéria absoluta. O homem, na sua última realidade, é apenas uma rede de magnetismo sustentando invisíveis corpúsculos que, devido à precariedade do olhar físico, assumem à distância uma falsa aparência de realidade compacta. Em consequência, quando desencarnais, é como se sacudisseis do espírito um punhado de pó incômodo, que obscurecia o dinamismo intenso de viver. Quando, no final de cada grande plano, o arcanjo ou o logo solar se desveste do seu traje de orbes, satélites e asteroides, como se fossem um pó aderido à beleza, a refulgência e a dinâmica de sua alma também se sente mais nítido e operante no universo. A sua consciência constelatória liberta-se da opressão das leis vibratórias implacáveis, a que se submetera na obrigatória descida angélica. E o seu espírito readquire a plenitude do seu dinamismo peculiar, podendo mover-se livremente nas faixas vibratórias exuberantes da mente divina. Para o vosso precário entendimento humano, dir-vos-emos que o arcanjo recupera a sua ventura sideral, assim como o espírito excelso se liberta das angústias do mundo material. Os arcanjos prosseguem ascensionando para condições cada vez mais altas, compondo novos sistemas mais evolvidos e operando na massa espiritual. Através da substância aglomerada dos mundos físicos, a massa espiritual, descida, aciona pelo interior todas as formas materiais, desde o elétron atômico até o conjunto terráqueo, plasmando incessantemente novas consciências que ascensionam a caminho da formosa angelitude. Pergunta 345. Registrou-se qualquer acontecimento na vida de Jesus, capaz de explicar a sua conjunção direta com o Cristo planetário da Terra? Ramatiz. As tradições religiosas podem comprovar-vos que a missão de Jesus teve o seu clímax durante os últimos 3 anos de sua vida, após ter ele completado 30 anos de idade. O acontecimento que quereis conhecer está evidenciado pelo seguinte significativo simbolismo bíblico. João Batista interpela Jesus e afirma que ele é o Messias. Jesus, pela primeira vez, responde que realmente o era. De outra feita, após o batismo, que define o propósito iniciático de o homem terráqueo se redimir, e que é realizado por João Batista. Os apóstolos assinalam na vidência, que uma pomba imaculada desce sobre Jesus e o inunda de luz do Espírito Santo. Para aqueles que estão familiarizados com as figuras simbólicas, de que os mentores siderais costumam utilizar-se na projeção, sobre o mundo de formas
de sinais identificadores de determinadas situações importantes no labor messiânico, a pomba branca é o símbolo máximo empregado para notificar a ação do arcanjo planetário, operando na modificação dos grandes ciclos de renovações espirituais. O acontecido com Jesus quer dizer que, exatamente naquele momento, o Cristo planetário pudera vibrar mais diretamente na carne do seu divino médium e que, portanto, dali por diante manter-se-ia em contato mais eficiente com a sua consciência. Na realidade, é da ocasião do batismo em diante que se repetem as constantes afirmações de Jesus, assegurando sem qualquer vacilação: Eu e meu Pai somos um. Ou ninguém vai ao Pai senão por mim. Na figura de médium consciente, ele entregará-se, então, ao indescritível transe crístico, estudando o permanente e sublime amor que o inundava projetado no Cristo planetário. Conhecedor profundo da escadaria hierárquica sideral, reconhecendo-se uma consciência ainda ligada ao mundo de formas. O Messias guardava profunda ternura para com o espírito do Cristo planetário que vivia em sua alma, situado hierárquica e imediatamente acima de sua individualidade sideral. Sabia o caminho exato para a criatura tomar contato mais direto com o Criador dos mundos. Como excelso espírito missionário descido à carne, Jesus era o prolongamento vivo do Cristo planetário da Terra, o degrau sideral para a jornada humana em busca da eterna aventura espiritual. Pergunta 346. Que significa esse grande plano ou Manvantara no cosmo? Ramatiz. Assegura a vossa ciência que o universo se encontra em fase de contínua expansão. Assemelha-se à gigantesca explosão que se dilata em todos os sentidos. Efetivamente, a imagem está próxima da realidade. Entretanto, como o tempo no vosso mundo é relativo ao calendário humano, não podeis avaliar essa explosão na eternidade da mente divina. Para Deus, esse acontecimento é tão instantâneo como o explosivo que rebenta no espaço de um segundo terrestre. Mas essa expansão não se verifica apenas na estrutura da matéria cósmica que anotais através de vossos instrumentos científicos. Pois o envoltório físico é o vestuário exterior e provisório dos augustos espíritos do Senhor, cujas auras conscienciais também se expandem em todos os sentidos, no indescritível processo de criar e evoluir. Cada um dos grandes planos ou manvantaras, correspondente ao total de 4 bilhões e 320 milhões de anos do vosso calendário. No tempo que gasta para se concretizar completamente, significa para Deus a sensação de uma explosão comum que efetuais com fogos de artifício. O cosmo, eliminada a ideia de tempo e espaço, é apenas uma eterna noite feérica e infinita festa de beleza policrômica, decorrendo sob a visão dos espíritos reveladores da vontade e da mente criadora dos mundos. A consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde os limites do tempo e do espaço, para atuar noutras dimensões indescritíveis. Abrange, então, cada vez mais, a magnificência real do universo em si mesma. E se transforma em mago que cria outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Pergunta 347. Quais as características principais de um grande plano ou manvantara? Ramatiz. Visto que a criação, que é o produto do pensamento de Deus, nunca teve começo, assim como não terá fim, nem se subordinará nunca ao tempo e ao espaço. Os mentores siderais procuram expressar o seu processo criador tanto quanto seja possível ao entendimento humano, por cujo motivo a situam, idiomaticamente, em duas fases distintas e compatíveis com a compreensão humana. É óbvio que Deus não traçou divisões em si mesmo, porquanto a sua manifestação é eterna, contínua e ilimitada. Mas a filosofia oriental procurou distinguir no onipotente a fase da sua descida, a forma exterior matéria, e depois, o retorno, ou a dissolução da substância, como a libertação do espírito cósmico da forma. Em consequência, a expiração é a descida angélica para fora, ou exterior, e que no Oriente se denomina o dia de Brahma, isto é, quando Deus cria. A segunda fase é a aspiração, ou seja, a noite de Brahma, quando então Deus dissolve o cosmo exterior. O grande plano, denominação mais apropriada para a mente dos ocidentais, ou Manvantara da escolástica oriental, abrange então essas duas fases de expirar e aspirar, ou sejam a noite de Brahma e o dia de Brahma. Perfaz cada fase o tempo de 2 bilhões e 160 milhões de anos terrestres, somando ambas o total de 4 bilhões e 320 milhões de anos.
em cujo tempo Brahma, ou Deus, completa uma respiração, ou seja, um grande plano ou manvantara. Há que notar a precisão desses manvantaras ou grandes planos, já enunciados no tempo de Antúlio na Atlântida, o qual, devido a esse conhecimento, pôde prever a precessão dos equinócios, que mais tarde os egípcios confirmaram, assinalando-a na edificação das pirâmides e oculta sob as suas medidas sibilinas. Cada signo zodiacal dura exatamente 2160 anos, e um grande ano astrológico compreende a passagem completa do Sol pelos 12 signos, perfazendo, então, 25.920 anos. Os antigos atlantes não se referiam ao grande plano nem ao manvantara, mas ao supremo giro de Ra, ou seja, o supremo giro do Sol, que devia compor-se exatamente de 2 milhões de signos zodiacais, sendo cada signo de 2160 anos, conforme a tradição astrológica. 2 milhões de signos somam 4 bilhões e 320 milhões de anos terrestres, ou seja, um grande plano ou manvantara. Os velhos iniciados dos Vedas e os instrutores da dinastia de Rama costumavam afirmar que a respiração macrocósmica de Brahma corresponde à respiração microcósmica do homem. Nota do médium: reduzindo esse conceito ao precário entendimento humano, o início e o final de um grande plano, ou manvantara, para Deus significa tanto quanto o tempo de uma respiração para nós. Pergunta 348. E como poderemos compreender o ritmo setenário que sempre nos citais, em que o Espírito Divino desce vibratoriamente até a fase exterior da matéria, depois de atravessar os 7 mundos? Ramatiz. Trata-se também de novos diagramas especiais, contidos no processo do grande plano, e que os grandes iniciados hão composto para auxiliar a compreensão humana quanto às fases intermediárias da criação. São muito conhecidos entre os ocultistas do vosso Orbius Gráficos Base, que conceituam as 13 emanações divinas e os 7 mundos e suas regiões, que situam a descida angélica. Eles demarcam as pulsações rítmicas da criação divina e assinalam as faixas vibratórias que identificam as principais mudanças na energia do cosmo. O conhecimento iniciático milenário sabe graduar perfeitamente as diversas fases da descida do espírito até a expressão matéria, avaliando-lhe os ritmos criadores mais importantes, auxiliando gradativamente o entendimento humano dos estudiosos dos manvantaras, ou grandes planos. É uma redução acessível ao pensamento humano, embora muito aquém da realidade cósmica, mas é a expressão gráfica mais fiel possível. Os hermetistas, hinduístas, taoístas, iogas, teosofistas, rosacruzes e esoteristas têm norteado seus estudos com êxito sob esses gráficos inspirados pelos mentores siderais, desde a Atlântida. Pergunta 349. Poderíeis, então, esclarecer-nos quanto à composição das 3 emanações divinas? Nota do médium: em face de o esquema de Ramatiz sobre a criação cósmica apresentar pontos de contato com a filosofia rosacruciana, recomendamos a obra Conceito Rosacruz do Cosmos de Max Endel, edição da Fraternidade Rosacruciana São Paulo, com riqueza de detalhes no gênero. Ramatiz. A pedagogia sideral ensina que há 3 princípios cósmicos uníssonos que constituem o próprio Deus. 3 manifestações absolutas do Ser Supremo, e que na exiguidade desta obra assim os resumiremos para um fugaz entendimento humano. São eles: 1. O princípio incriado gerante. A unidade cósmica ou o Espírito Eterno, Deus, o pensamento original cósmico. 2. O princípio criado criante. O Cristo cósmico, o amor, que estabelece o equilíbrio entre os opostos, o divino cimento que une o pensamento cósmico à forma ou substância. O elo entre o negativo e o positivo, entre a luz e a sombra. Espírito eterno que harmoniza a unidade cósmica. É a coesão entre os astros, a afinidade entre as substâncias e o amor entre os seres. 3. O princípio criado, que é o agente, a ação que plasma o pensamento de Deus Pai, no desejo do seu Filho, o Cristo. É também conhecido na tradição esotérica como o Espírito Santo, que concebe com a energia virgem, ou forças pré-cósmicas para a gestação na matéria. Mas a pobreza dos vocábulos, desenhando na vossa mente situações limitadas e letárgicas, no tempo e no espaço, de modo algum pode caracterizar-vos a realidade cósmica. Trata-se de esforço conceitual para o treinamento do homem, a fim de que, em sucessivas romagens siderais,
termine assimilando o espírito, e não a forma da revelação. No equívoco de excessiva materialização daquilo que é configuração simbólica, já incorreram as religiões tradicionais, por cujo motivo ainda se discute sobre as três pessoas da Santíssima Trindade, ou a pomba física do Espírito Santo pousada na cabeça de Jesus. Olvidando-se que tais expressões são sínteses alegóricas de acontecimentos siderais. Referindo-nos aos três princípios cósmicos, as três emanações distintas do mesmo ser único e absoluto, aludimos às fases conhecidas como involução, descida vibratória, ou descenso angélico, quando o espírito atinge o estado substancial distinguível pelos sentidos humanos. Em sentido inverso, o processo denomina-se evolução, aceleração vibratória, ou subida angélica, em direção à origem iniciática do princípio original. Essas operações, assim classificadas e algo humanizadas, para o melhor entendimento possível à precariedade da vossa mente, sucedem-se dentro da ocorrência completa de cada grande plano, fazendo-se a descida em o dia de Brahma, quando Deus gera, e daí resulta o princípio criante, que produz então o princípio criado, para que se cumpra o que é planejado no pensamento cósmico gerante. A noite de Brahma, ou a desmaterialização, do panorama objetivo do cosmo, e a libertação do espírito para o seu estado original completam, então, o grande plano ou Manvantar atuante nos 7 mundos. Pergunta 350. Qual a ideia que poderíamos conceber desses 7 mundos? Ramatiz. A mesma pedagogia sideral ensina que Deus, Brahma ou o universo, abrange 7 mundos ou 7 estados energéticos que se diferenciam conceitualmente sob a regência do ritmo setenário. Através dessa divisão cabível na mente humana, torna-se mais fácil aquilatar o processo de involução, ou descida angélica, e o da evolução, ou ascensão espiritual, procurando situar-nos dentro dos gráficos mais conhecidos e que consideramos de maior clareza para esse entendimento. Principalmente os que são manuseados entre os esoteristas, Rosa-Cruzes, teosofistas e hermetistas, expomos, resumidamente, a disposição dos 7 mundos que servem de degraus diferenciais no abaixamento vibratório do espírito virgem, e que a tradição bíblica também simboliza no trajeto ascensional através da escada de Jacó. 1. Mundo de Deus. A matriz base, o pensamento original e total. 2. Mundo dos espíritos virginais, composto de 7 regiões, de onde se originam os espíritos diferenciados em Deus, para iniciarem a sua trajetória através da substância material, origem iniciática dos veículos do homem. 3. Mundo do espírito divino, em cujas regiões se originam as mais elevadas influências espirituais no homem. 4. Mundo do espírito de vida, é a origem do segundo aspecto tríplice do espírito do homem. 5. Mundo do pensamento, dividido na região do pensamento abstrato, que contém as ideias germinais da forma, vida e emoção dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. Na região do pensamento concreto, zona mental, origem das forças arquetípicas e a mente humana, na figura de um foco que reflete o espírito na matéria. Além dos arquétipos do desejo, emoção, vitalidade universal e da forma. Aliás, esse mundo, em sua divisão perfeita do espírito humano e a mente, separa perfeitamente a personalidade provisória do mundo de formas e o ego concretizado no mundo interior do espírito. 6. Mundo dos desejos, responsável pelo corpo dos desejos, na seguinte disposição: 3 regiões que compreendem o poder, a luz e a vida anímica, compondo a atração. A 4ª região, que é o sentimento. As 3 últimas abrangendo os desejos, impressionabilidade e paixões. 7. Mundo físico, de suma importância para o atual conhecimento do homem comum, assim dividido. Região interior, etérica, forma do corpo vital, e região exterior, química, que compõe o corpo denso ou propriamente físico. Destacamos especialmente a região etérica, cujos veículos funcionam em bastante eletividade com as energias do 6º mundo, que é o formativo do corpo dos desejos, compondo-se, então, o corpo etéreo-astral, responsável pelos fenômenos imediatos no plano físico. Enquanto o corpo físico é composto dos sólidos, líquidos e gases da região química, toda a sua estrutura invisível interior, realmente energética e plasmadora da forma, que preexiste e sobrevive à dissolução da carne,
reside nessa região etérica. Ela constitui-se de 4 éteres que formam a fisiologia do perispírito ou corpo etéreo-astral, e que assim se dividem. O mais inferior, que é o éter químico, elemento responsável por todos os fenômenos de assimilação e excreção nas relações do homem com o meio. O éter vital, o magnífico veículo que permite a propagação no meio físico, impregnando desde o pólen das flores até o espermatozoide humano e que, devido à intemperança ou os vícios sexuais, debilita-se e extingue-se, produzindo a esterilidade. O éter luminoso, o meio de percepção sensorial, o captador das vibrações do ambiente exterior e, ao mesmo tempo, o transmissor em linguagem objetiva, das emoções e das sensações interiores da alma no seu mundo oculto. O éter refletor, a tessitura delicadíssima que reflete toda a memória da natureza, desde o mais leve estremecimento de uma probabilidade de onda até o ruir ou gestar-se do cosmo. Graças à sua natureza sutilíssima, o ego divino pode evocar, no plano físico, todos os sucessos de suas personalidades humanas em reencarnações anteriores. Constituindo-se, então, a consciência reflexiva por acumulamento no simbolismo do tempo e do espaço. É um dos principais registros que delineiam a lei de causa e efeito do karma, porque fica-lhe refletida toda vibração que exorbite do nível normal da evolução. Quando o espírito está prestes a abandonar o corpo, na hora agônica, o éter refletor projeta no cérebro do agonizante todo o seu passado. Como se um filme cinematográfico fosse projetado em sentido inverso. A psicometria também é possível, porque a leitura psicométrica é feita diretamente nas imagens dos registros desse éter. Entretanto, como bem se define, o éter refletor é apenas o reflexo da memória real da natureza, a qual se encontra em planos mais altos. Só os clarividentes consumados, e sob um modo de vida superior, conseguem interceptar as imagens reais, enquanto que os médiuns videntes e os psicometras precários apenas manuseiam os fenômenos reflexivos e de um tipo de éter ainda distrito ao campo físico. Nota 17. Vide A Vida Além da Sepultura de Ramatiz, página 26. Voltei de Irmão Jacó, página 25. E Falando a Terra, capítulo de Retorno, Espírito de Romeu A. Camargo. As duas últimas obras editadas pela Federação Espírita Brasileira. Quadro demonstrativo dos Sete Mundos. Disponível apenas na versão impressa. Esse quadro é cópia simplificada do diagrama da página 42, obra Conceito Rosacruz do Cosmos, editora Fraternidade Rosacruciana São Paulo. Acrescido também, dos termos usados pelo ocultismo oriental. Copiamo-lo em nossas reuniões para auxiliar o leitor. Nesse campo etérico é que o sistema de chakras tem a sua atividade muito desenvolvida. Funcionando como condutor das energias do vitalismo solar e demais forças telúricas, e ao mesmo tempo facilitando a libertação maior ou menor dos veículos para saídas em astral, do ego reencarnado. Naturalmente não podemos demonstrar-vos, nestes singelos relatos, a constituição completa de todos os elementos que se interpenetram e atuam na descida vibratória do espírito, constituindo os egos para atuação na matéria. O vosso mundo já possui literatura bastante no gênero, suficiente para desenvolver-vos a capacidade e a base essencial para que vos torneis cada vez mais conscientes da vossa própria realidade espiritual. O esoterismo, a teosofia, a filosofia Rosa Cruz, a yoga, o hermetismo, as ordens iniciáticas e os chamados compêndios ocultistas estão repletos de ensinamentos técnicos e úteis aos discípulos ávidos do saber. Nota do revisor. Vide obras no gênero Fundamentos da Teosofia, de Seiji Narajadasa, edição da editora Teosófica Adiar. Evolução em Dois Mundos, André Luiz, edição da Federação Espírita Brasileira. Pergunta 351. Ante a complexidade dessa região etérica, e para nossa melhor compreensão, poderíeis tecer outras considerações sobre o assunto? Ramatiz. O éter cósmico podemos conceituar como o próprio corpo vital, ou duplo etérico de Deus, cujos sistemas de galáxias em efusão seriam na fisiologia cósmica centros de forças à semelhança dos chakras que se distribuem pelo duplo etérico do homem. Em consequência, tudo que palpita em Deus está envolto por esse éter cósmico, mas na proporção e qualidade exatas para cada coisa, corpo ou ser vivo. É assim que uma galáxia, que é formada de incontável número de sistemas de sóis, planetas ou mundículos,
É também um corpo etérico resultante da soma de todos os corpos ou duplo-etéricos de todos os astros que lhe formam o manto estelar. A constelação solar que vos serve de morada, além da sua expressão física, possui também o seu duplo etérico, que significa a matriz oculta de todo o sistema. A Terra, como um planeta que gira dentro desse sistema, também possui, por sua vez, o seu próprio corpo etérico mais individualizado à sua forma. As suas necessidades e responsabilidades no cosmo. O éter do corpo físico da Terra infiltra-se e interpenetra todas as coisas que nela existem, sejam as montanhas, os mares, rios, minerais, florestas, vegetais, animais, insetos, vermes, pássaros ou seres humanos. Assim como existe o duplo etérico da floresta material, na forma de outra floresta luminosa. Semelhante a um cenário de celofane onde vivem os espíritos dos silvícolas, julgando-o ao seu campo de caça, há também o duplo etérico de cada pinheiro, arbusto ou lâmina de capim. A reprodução é exata, perfeita e hermética. É uma outra terra, com todos os seus pertences, sem faltar a figura etérica do esvoaçante grão de areia. Serve de morada a fadas, gnomos, sílfides, salamandras, ondinas, nereidas e outros tipos de elementais e energias ainda ignoradas na própria tradição esotérica. O condor que voa sobre os Andes ou o verme que se arrasta no seio da terra úmida, são apenas a materialização objetiva, aos vossos olhos, do mesmo condor, e do mesmo verme que vivem e palpitam no seio recortado do éter que lhes atende à forma idiosincrásica. Quando, por efeito da morte da aranha ou de uma águia, a sua forma se desintegra no mundo físico, a ave, ou a aranha prossegue no verdadeiro mundo de sua origem, o éter astral. E, como ainda não dispõem do discernimento da consciência, nem chegam a notar a diferença vibratória do novo habitat, prosseguem no seu voo ou na sua teia de seda etérica, no panorama etérico e ainda mais belo e vibrátil. Pergunta 352. Quando as coisas ou os corpos físicos se destroem, não devia ficar destruído também o corpo astral, ou duplo etérico? Ramatiz. Embora uma floresta, no vosso mundo, seja a materialização física e exata de outra floresta etérica, quando cortais um pinheiro, continua existindo o outro pinheiro etérico, que não é atingido pela ação letárgica do plano físico. Salvo quando os poderes mentais dos espíritos construtores querem dissolver qualquer éter acumulado. Mas o fenômeno é ao contrário, quando operado daqui diretamente no campo etérico. Logo que, por qualquer circunstância excepcional, é destruído o molde etérico de uma flor ou fruto físico. Se não for logo restabelecida a energia etérica no duplo invisível, a sua contraparte física se deteriora ou emurchece. É claro que, quanto mais poderoso é algo do mundo físico, também o seu duplo etérico só pode ser modificado ou destruído por espíritos mentores de considerável poder, mas que só atuam sob o comando mais alto. Muitos cataclismos físicos são primeiramente preparados pelos mentores kármicos, nos seus moldes ou duplo etéricos, para em seguida repercutirem disciplinadamente na matéria. No seio vegetal da semente também está adormecido o potencial do pinheiro etérico, embora reduzido e aglutinado em si mesmo, o qual é alimentado pelo corpo etérico do espírito-grupo da espécie pinheiro. O pinheiro físico que germina e se desdobra no pinhão atirado no seio da terra, desata-se no seu crescimento vegetal graças ao seu molde etérico, que absorve as substâncias do astral, e assume as cores e qualidades do espírito vegetal, ou deva da natureza a que pertence. No entanto, há que convir que esse pinheiro etérico não é apenas uma espécie de árvore recortada em papel celofane, e que imaginareis transparente. Ele contém em si todos os éteres do sétimo mundo, que já citamos antes, no quadro demonstrativo dos sete mundos. A alquimismo que assimila e excreta no metabolismo da seiva. A vitalidade etérica que procria e constitui, depois, as novas sementes, para que a espécie se reproduza continuamente em novos arvoredos. Há o éter luminoso, que dá ao vegetal a sensação de existir, como um centro de sensação do espírito vegetal no mundo etéreo físico. E há, principalmente, a memória da natureza, na forma do éter refletor, o qual, após a desagregação física da árvore, conservará o registro memorial de toda a gestação, crescimento e desintegração vegetal. Nota do revisor. Vide obra sobre o assunto, A Sabedoria Antiga, N. Bezan, capítulo 4. Plano Mental, obra editada pela Livraria Freitas Bastos S.A.
É óbvio que, quanto mais evoluída é a espécie vegetal, tanto maiores são as suas qualidades etéricas. Há plantas carnívoras cujo eterismo já está impregnado de desejos e de paixão, porque elas participam do sexto mundo astral, que é o dos desejos e que precede o mundo etérico. Enquanto são mais inferiores os corpos etéricos do peixe, dos pássaros e de certos animais de menor importância, que não passam de apêndices instintivos do espírito-grupo que os comanda instintivamente. O duplo etérico do cão, do cavalo ou do gato, são portadores de certa dose de consciência à parte. E já se emancipam da consciência instintiva global, do espírito diretor da espécie, e consequentemente da generalidade do seu corpo etérico. Pergunta 353. Naturalmente, o duplo etérico do homem é o mais aprimorado, nesse eterismo que forma o molde das coisas e dos seres. Não é assim? Ramatiz. O duplo etérico do homem não só é o mais qualitativo e complexo, devido ao sistema fisiológico e avançado dos chakras, como ainda o principal veículo de coordenação e relação com todos os outros fenômenos das vidas menores. É um veículo aprimorado, cuja dinâmica é utilíssima ao atual estado de consciência do homem, porque, embora no mundo da matéria, ele relaciona a criatura com seus veículos superiores. Esse corpo etérico é que restaura o metabolismo humano, na figura do molde pré-existente, para constituir-se o corpo físico pelo nascimento. Ele age e reage em concomitância com tudo o que lhe sucede no campo físico. Quando o médico pratica a anestesia, cai a temperatura do paciente devido à inércia atômica, e ocorre uma breve morte aparente. Justamente porque é expulso o duplo etérico, que é o verdadeiro coordenador do metabolismo físico. A destruição de um órgão físico não atinge de súbito o etérico. Conheceis certamente o caso de muitas criaturas que amputaram braços, pernas, dedos ou órgãos internos, mas que continuam a sentir dores nas regiões amputadas, e isso porque o molde etérico do órgão operado permanecia a repercutir, por não ser atingível pela instrumentação física. Os espíritos costumam operar curas daqui, agindo exclusivamente no campo etérico. Em seguida, o molde do órgão em que atuaram vai se modificando lentamente, e pela repercussão vibratória, modela-se também a sua contraparte física. Como os curados espiriticamente ignoram isso, e não guardam o regime, que é ainda mais severo que o das operações físicas, a intervenção etérica perde então o seu efeito terapêutico. Pergunta 354. O câncer apresenta também qualquer relação com esse duplo etérico? Ramatiz. Como agente energético responsável pela patogenia do câncer provém de uma energia astral corrosiva, ele se situa, basicamente, no duplo etérico, onde tem o seu habitat favorável. Muitas vezes os médicos costumam amputar as partes afetadas dos cancerosos. Extraem um dedo, e para surpresa sua, o câncer surge novamente, atacando a mão e o braço, e avançando implacavelmente, a zombar da ciência humana. A radioterapia, os passes magnéticos e a homeopatia em alta dinamização conseguem certo êxito nessas curas, porque representam justamente a única terapêutica que consegue influenciar no duplo etérico e, assim, atacar o agente corrosivo no seu verdadeiro corpo energético de vida astroetérica. Pergunta 355. Nesse caso, certas energias perigosas podem influir à distância, através do corpo etérico da própria Terra? Ramatiz. O corpo etérico da Terra está impregnado do éter que invade todo o cosmo, e, consequentemente, do mesmo éter que rodeia e interpenetra os astros, sistemas e mundos próximos ou distantes. Motivo por que os astrólogos acusam as influências etéricas astrais à distância, na forma de influências de boas ou más condições astrológicas. As mudanças longínquas, que se processam nos corpos etéricos dos outros orbes, devidas ao oceano de éter cósmico que tudo une e intercambia, repercutem também no duplo etérico astral da Terra e no próprio éter do corpo humano, conforme a maior ou menor sintonia ao tipo da influência. Pergunta 356. É esse o motivo da ação etéreo-astral do planeta intruso, a que sempre aludis como sendo uma influência característica? Ramatiz. Efetivamente, grande parte dos terrícolas já se deixa influenciar pelo referido astro, sem poder objetivar a origem da estranha volúpia sensual que lhe superexcita as paixões,
e efetua convites para o prazer fácil, instintivo e impuro, dificultando o senso diretivo moral do espírito e favorecendo um retorno à esfera animal primitiva. Ignoram essas criaturas que o astro intruso, embora ainda invisível aos sentidos físicos e à instrumentação material, age pelo seu duplo etérico sobre o duplo etérico da Terra, e consequentemente por meio de repercussão. Termina atuando gradativamente nos campos etéricos daqueles que ainda guardam o potencial etérico astral das paixões inferiores e não as expurgaram completamente, pelo sofrimento ou então, com a autoevangelização. Os chakras, ou os centros de forças que controlam a fisiologia do duplo etérico, regulam o intercâmbio entre os vários órgãos físicos e, principalmente, entre as energias astrais do sexto mundo dos desejos, que são as forças das emoções da impressionabilidade e das paixões. Toda ação etérica inferior, que se lançar de outros astros sobre a Terra, fará vibrar o sistema de chakras humanos e, consequentemente, movimentar também o simbólico e instintivo campo da besta animal, como já está ocorrendo convosco, sob a ação do magnetismo etéreo-astral do planeta intruso, que é primitivo, animalizado e estimulante das paixões inferiores. As tendências inferiores, os desejos torpes e desregrados, despertam-se na tela astral do terrícola e surgem, então, as evocações da velha instintividade própria dos primatas das cavernas. Eis um dos motivos por que a órbita de 6.666 anos, do planeta intruso, revela o simbólico número da besta do Apocalipse, que é o detonador psíquico da eclosão do instinto bestial humano. É na realidade, o agente iniciático do reino do Anticristo, cuja ação principal realmente se inicia pelo interior da Terra. Pergunta 357. Escapa ao nosso entendimento humano a natureza dos planos previstos e concretizados pelos engenheiros siderais. Há trilhões ou quatrilhões de anos e sob rigorosa disciplina evolutiva, como sempre nos tendes informado. Poderíeis dar-nos uma ideia mais objetiva do assunto? Ramatiz. Como a consciência dos engenheiros siderais, ou arcanjos, suplanta o virtual fenômeno de espaço ou tempo, porque já abrange um orbe ou sistema de mundos. Um milênio do calendário humano não lhe significa sequer um minuto terrestre. Milhares de micróbios que vivem na ponta de um alfinete têm o direito de descrer que o homem viva 80 ou 100 anos, pois esses micróbios vivem no espaço de minutos, ou mesmo de uma hora, as sensações progressivas de infância, mocidade e velhice. Entretanto, o vosso período de 80 anos de vida longa é fugaz minuto na concepção mental do engenheiro sideral. Qual seria a sensação do micróbio? Já vos perguntamos certa vez, que vive entre outros milhões, no seio da molécula do vosso fígado. Se ele tentasse descrever toda a configuração do vosso corpo físico, na figura de cidadão comum da molécula hepática, não conseguiria ver-vos à distância, nem seria capaz de avaliar a contento a vossa figura humana. Em consequência, teria de descrer da vossa realidade, assim como os ínfimos micróbios humanos, situados na molécula Terra, integrante de uma célula de galáxia. Não podem formar um juízo perfeito nem ao menos da forma do fígado estelar do Pai. Deus é um pensamento eterno, e a sua criação um produto objetivo desse mesmo pensamento. O binômio pensar e criar não pode ser calculado no espaço e no tempo, porque não existe nada fora de Deus que também possa marcar as suas operações criativas. Ele é, sempre eternamente. Nele tudo existe sem começo nem fim. Assim que pensais em construir uma ponte, por exemplo, esta se fixa invisivelmente na vossa mente, na figura de um molde ou matriz, que apenas fica aguardando o ensejo para revelar-se ao mundo e aos sentidos humanos. Embora outros não creiam nessa ponte, por enquanto invisível, na vossa mente, ela já existe indestrutivelmente noutras dimensões. Vós a criastes no mundo mental, assim que pensastes na sua estrutura e acabamento. No entanto, vós sois responsável pelo benefício ou prejuízo que se fizer no mundo pela concretização dessa ideia. Seja um abrigo de órfãos ou maquinaria infernal de destruição. Mas é evidente que o combustível que usais é sempre extraído da fonte mental do próprio Deus, que é o autor único e insuperável de todas as coisas. Às vezes, muitos usam as mesmas ideias inatas, simultaneamente, e então aparecem obras iguais ou semelhantes, ao mesmo tempo na Terra. Tudo quanto imaginardes e conservardes na vossa retentiva mental, exige essência da própria mente divina. Os engenheiros siderais,
também dão forma àquilo que já é um plano perfeito, e preexiste eternamente na mente divina, e por esse motivo, todas as operações são previstas com trilhões ou quatrilhões de anos e se situam num desdobramento evolutivo, revelando-se gradativamente na forma, através das mentes menores dos espíritos humanos. Pergunta 358. Essa explicação de que o espírito humano apenas vai dando forma substancial àquilo que já existe sem começo e sem fim, na mente de Deus, desperta-nos uma ideia de automatismo. Fica-nos a impressão de não passarmos de colecionadores de ideias alheias, embora elas sejam recebidas de arcanjos ou de Deus. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz. O escritor que vive a jubilosa sensação de haver criado obras excelentes, ou o artista eufórico de sua virtuosidade, nada mais fizeram do que apossar-se de ideias mentais que outros espíritos lhes inspiraram do além. O escritor, antes da pseudo-criação da obra em sua imaginação, apodera-se da obra alheia e física, do próprio mundo, como sejam o lápis, a caneta, ou a máquina de escrever, papel-tinta, ou dicionários. Ao efetuar o trabalho, serve-se de um idioma que outros burilaram no tempo, e sob outros costumes humanos. Manuseia regras, palavras, frases e orações que são produtos de pedagogos ou de compêndios alheios. As próprias ideias que lhe acodem para criar, a sua obra provém das evocações de um mundo edificado por outros que já o antecederam. Descreve coisas que já existiam e lhe impressionaram a mente. Quando medita em algo novo, o faz por eliminação daquilo que lhe parece mais velho. Mas o que sobra ainda é escolhido e não criado. Ele imagina-se dono de um estilo, mas esse estilo é apenas um esforço para ser diferente dos outros estilos. E comumente surpreende-se com outros escritores que também possuem um estilo igual ao seu, verificando, então, que nem o seu modo de escrever é exclusivo no mundo. O escritor que pretenda criar coisa inédita há de se conformar, sem dúvida, com o fato de que não é nenhum criador, mas apenas um compositor. A sua glória, a sua alegria e os seus méritos hão de basear-se exclusivamente no seu modo pessoal de compor, diferente dos demais escritores. Embora o faça com as mesmas ideias e os mesmos recursos de que eles também se servem. Pergunta 359. Qual a ideia aproximada, embora vaga, que poderíeis transmitir-nos, sobre a mente divina? Ramatiz. Formai a ideia de que Deus possui na sua mente os moldes pré-existentes, ou os negativos etéricos, os registros acásticos reproduzidos no éter, refletor da memória cósmica. Como Deus é eterno, sem começo nem fim, sem passado ou futuro, é um pensamento original, perene, imutável e uníssono de tudo que existe. Em si mesmo há o negativo e o positivo da criação, o espírito e a forma. Não há modificação naquilo que é imutável e perfeito. Só existe um Deus, que não pode ser comparado a alguém, ou a qualquer outra coisa fora dele, o que implicaria na existência de outro Deus. Em Deus, nada pode ser medido, comparado ou avaliado, porque essas medidas e comparações seriam dele mesmo, sobre ele mesmo. Ninguém pode descrever Deus, porque é impossível a parte descrever o todo, que ultrapassa a si mesma. A visão panorâmica do Criador só ele mesmo a possui, e não o homem, que é simples detalhe analítico e um produto da criação. Quem pudesse descrever Deus em sua absoluta realidade, seria tão grande quanto ele, e ainda mais poderoso. Uma vez que pudesse situá-lo fora de sua própria ação infinita, o que o próprio Deus ainda não pôde conseguir. Considerando que o espírito humano, vide o diagrama anexo, na versão impressa, seja um círculo que cresce tanto quanto o homem evoluir em consciência. Deus representa os raios que partem do centro desse círculo para o infinito, em todas as direções. Embora o círculo cresça indefinidamente na eternidade, nunca poderá alcançar os raios que lhe ultrapassam continuamente o limite circular. Humanizando a ideia de como os arcanjos ou engenheiros siderais criam os mundos, sob a orientação da mente divina, poderíeis supor que ela é o grande negativo cósmico, eterno, que possui originalmente desde a matriz de um elétron até os moldes de todas as galáxias existentes ou já dissolvidas em pó, no cosmo. A criação dos mundos e das coisas seria apenas o positivo, revelado desse grande negativo. Assim como o negativo fotográfico pode revelar 1000 positivos com as mesmas imagens, que estão sempre imutáveis na chapa fotográfica original. Em consequência, qualquer alteração no positivo tem que ser primeiramente efetuada no negativo.
Supondo, então, que a mente divina é esse grande negativo cósmico, eterno e imutável, que contém em si tudo que foi ou será, os grandes planos ou manvantaras. Significam as fases de revelações do grande negativo interior, que então se revela para o grande positivo exterior, que é a matéria. Os engenheiros siderais, ou arcanjos planetários, devem ser considerados os intermediários, o elemento químico sideral, que revela e materializa o mundo exterior sob a vontade de Deus com as imagens preexistentes no grande negativo da mente divina. Assim como o fotógrafo terráqueo revela suas cópias positivas dos filmes ou chapas negativas. A soma global de tudo é a realidade do próprio Criador, embora atuando sob o aspecto trifásico, que temos concepcionado nos gráficos da descida angélica. Para um melhor entendimento humano. Recordamos-vos que há o princípio incriado gerante, como o pensamento original, que opera primeiramente pelo mecanismo da mente e, consequentemente, pelo grande negativo. Em seguida dá o princípio criado criante, como o conjunto crístico dos arcanjos edificadores, que produzem a revelação, a coesão ou o amor operante. Atuando por último o princípio criado, que é a ação fixando-se na figura dos mundos e das formas, tornando-se então o agente que plasma o pensamento original em criado. E como a matéria, ou a energia condensada, através da fase da noite de Brahma, retornará ao estado de pura energia, os mundos físicos são provisórios. Considerados a grande ilusão, ou seja o Maya, da tradição oriental, pois é aquilo que se transforma, que muda e, portanto, o produto do tempo e do negativo cósmico. Não é o original e sim o produto, não é a causa e sim o efeito. Pergunta 360. Como situar, nessa ideia do grande negativo cósmico, que é eterno, a figura do espírito do homem, que tem sempre uma origem no tempo? Ramatiz. Deus nunca teve princípio nem terá fim, enquanto que o homem teve princípio e não terá fim. O espírito do homem é imortal, porque foi gerado no espírito imortal do Pai. Só pelo desaparecimento deste poderia também desaparecer o espírito do homem, porque Deus, na realidade, pode ser considerado o plano de fundo da consciência humana. A consciência do homem forja-se sempre num grande plano, através da descida da massa espírito até a fase da matéria, quando então a consciência total emite prolongamentos nas várias consciências menores, sem fragmentar-se na sua realidade eterna e infinita. Na profundidade espiritual de qualquer consciência humana persiste sempre a unidade, o fundo imortal, que é o Espírito Divino único. Assim como atrás dos raios individualizados do Sol persiste a unidade do núcleo gerador da luz. É por isso que a separatividade é uma grande ilusão e ocorre apenas na periferia humana. Se todas as consciências dos homens retornassem à sua origem, verificariam com espanto que constituem em profundidade uma só consciência na mais soberba fusão de luz imortal, revelando o augusto mistério daquela frase pronunciada por Jesus: Eu sou. E todos comprovariam, então, que um único sonho e o mesmo ideal acalenta todas as ansiedades expressas sob diversos modos e formas. É ainda Jesus, novamente, quem nos adverte dessa verdade, lembrando que as múltiplas consciências humanas são apenas prolongamentos da consciência cósmica do Pai. Quando nos afirma: Eu e meu Pai somos um. A consciência do homem é imortal e indestrutível, no seio de Deus, porque só o próprio Deus que a criou é que a poderia destruir. Mas isso não seria possível ante a impossibilidade de o Onipotente destruir em si mesmo, aquilo que não pode eliminar para outro local fora de si mesmo. Pergunta 361. Podemos pressupor que esse grande negativo é o espírito do Criador? Ramatiz. Mais uma vez recomendamos que não tomeis, ao pé da letra, as nossas conjecturas, porquanto estamos apenas tentando dar-vos uma ideia do processo dinâmico da criação, servindo-nos de imagens ao modo terrícola, a fim de atender aos hiatos da vossa inteligência. Deus não é o negativo, nem mesmo a mente divina, mas pensou com a mente tudo o que está no grande negativo. Deus, em todo o seu conjunto cósmico, abrange esse simbólico grande negativo, como o registro do seu eterno pensar, algo existente e imutável. Porque ele não muda nem progride, não estaciona nem retrograda. Ele sempre é. Qualquer modificação em Deus, mesmo para melhor do que a perfeição, seria sempre um movimento em si mesmo, para mais além de si mesmo, o que destruiria a ideia da imutabilidade. Em verdade, só Deus é capaz de criar,
porquanto o pensamento mais alto, e a ideia mais original do universo, ainda Deus sempre a pensou antes que o espírito humano, que é apenas o produto da criação. A perene ascensão espiritual amplia cada vez mais a consciência do homem, ensinando-o a movimentar-se e a compreender as belezas superiores, a fim de concretizar os seus ideais sonhados, mas assim o faz manuseando as peças originais e intrinsecamente criadas por Deus. Pergunta 362. Queixam-se alguns confrades de que essa ideia de engenheiros siderais confunde demais o divino com o humano. Podeis dizer-nos alguma coisa a respeito? Ramatiz. As palavras criadas pelos homens não revelam toda a verdade criada por Deus. E como Deus está em tudo que criou, indubitavelmente não existe algo especificamente divino, ou não divino, que esteja fora dele. Essa concepção é apenas para o efeito de apoio mental humano, necessário à alma que mal balbucia o alfabeto espiritual. Os engenheiros siderais são, na realidade, as indescritíveis inteligências arcangélicas que atuam na região interna das forças arquetípicas dos mundos, nas próprias matrizes siderais, que permanecem latentes na mente do Criador. Eles constituem os núcleos vivos de energias espirituais que alimentam a vida nos diversos reinos dos mundos físicos, que compuseram pela sua poderosa vontade inspirada pela suprema vontade do Pai. Após a consolidação desses mundos materiais surge, então, a indescritível hierarquia menor de trabalhadores, aos quais os edificadores também entregam as tarefas subsequentes. Os iniciados sabem que os mundos físicos e astrais são vestes de tecidos vivos, confeccionadas com as energias e potenciais atuantes nos 4 reinos da natureza. Tradicionalmente, essas forças são conhecidas, no reino do fogo, como as salamandras, no reino das águas, como as nereidas, ou undinas, no reino da terra, como os gnomos, as fadas, e no ar, como as sílfides e as fadinhas. Essas forças vivas, policrômicas, e que possuem configurações visíveis, são muito familiares aos clarividentes positivos, isto é, aqueles que comandam realmente a sua faculdade, e veem o que desejam ver, diferindo dos clarividentes passivos, que só veem o que as entidades invisíveis determinam que vejam. Os engenheiros siderais operam no limiar dessas forças assombrosas, vivas, sutilíssimas e inquietas que em incessantes movimentos vorticosos situam-se sob o controle de uma consciência planetária. Assim como a alma humana coordena as energias que se distribuem pelo corpo físico e as coloca em relação com o mundo exterior, temo-nos cingido à ideia de engenheiros siderais, ou de espíritos construtores dos mundos, só para atender melhor à dificuldade objetiva da mente ocidental, que ainda não possui a faculdade afinadíssima do oriental, que sabe sempre captar com facilidade o espírito das palavras. Do mesmo modo, temos feito referência a anatomistas, geólogos, legisladores ou zoólogos siderais, a fim de que sejam avaliadas mais fielmente a natureza e a responsabilidade dos encargos de determinados grupos desses sublimes edificadores da vida física e humana. A tradição religiosa de todos os povos de há muitos tem anunciado sobre as características de cada credo, religião ou doutrina espiritual. São os Arupa-devas e os Rupa-devas, dos hindus ou budistas. Os senhores do céu e da terra, na linguagem dos zoroastrinos ou, ainda, os anjos ou arcanjos, dos maometanos, dos cristãos e dos hebreus ou então, os senhores soberanos dos 4 elementos, assim denominados entre certas escolas ocultistas, e também os magos dos 7 mundos, das escolas atlântidas. No livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1, os hebreus se referem às cortes angélicas dos anjos do Senhor, quando aludem à existência dos deuses ou dos engenheiros siderais, na seguinte exclamação: quem é semelhante a ti, ó Senhor, entre os deuses? Está implícita nessa frase a ideia do Criador, situado entre os deuses que lhe obedecem ao pensamento original, e criam os mundos, como construtores siderais. As palavras, na função de símbolos que vestem ideias, não podem, naturalmente, dar definições a contento, quando essas ideias pertencem às regiões, dimensões ou estados que ultrapassam o mais genial conhecimento humano. Esses seres planetários operam nos mundos sem forma, numa conceitual região da razão pura e absolutamente indefinida na pobreza da terminologia terráquea, cuja linguagem ainda não satisfaz nem ao menos as próprias necessidades humanas. Nota do revisor. Vide obra Evolução em 2 Mundos capítulo 1, Fluido Cósmico, página 19.
ditada pelo espírito de André Luiz aos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, editada pela Federação Espírita Brasileira. Pergunta 363. Alguns dos que têm lido as vossas mensagens têm pensado que, pelo fato de não ser possível descrever e compreender-se a realidade da existência desses engenheiros siderais, a maioria dos leitores há de conceituá-los sempre numa situação bastante humana. Não é assim? Ramatiz. Indiscutivelmente estareis equivocados se configurardes os engenheiros siderais como gigantescas figuras que se movem entre fitas métricas, transferidores e tábuas trigonométricas, à mão, riscando afanosamente, na tela do céu, e fazendo valas na abóbada sidérea, a fim de comporem sistemas solares ou imensuráveis galáxias estelares. Enunciamos um tipo de fazedores de mundos, assim como a boa literatura espírita se tem referido aos construtores ou edificadores do cosmo. Afidalgamos a ideia sob a concepção familiar de edificar, e não de criar, porquanto já vos temos explicado que nada se cria no universo, porquanto Deus já criou tudo. Desde que, em assunto abstrato como este, tomeis a vestimenta pela ideia, ou a palavra pelo espírito, é óbvio que vos equivocareis. Os próprios vocábulos Deus, absoluto, Jeová, para Abraham, motor imóvel, divino movente, centro infinito, foco criador, Senhor dos mundos, pensamento incriado, lei suprema, ou onipotente, de modo algum descrevem o autor da vida, ou definem a realidade cósmica. Mas seria incongruência que o homem, ao conceber Deus como o imperador dos mundos, o imaginasse como um notável conquistador apoiado sobre incontável exército de orbes e apreciando seus domínios, sob festivas fanfarras das hostes angélicas. Pelo fato de nomeá-lo o divino motor imóvel, nem por isso deveis configurá-lo como gigantesca maquinaria rodopiante no cosmo. O engenheiro sideral, o Arupa Deva, ou o arcanjo planetário, usa de sua vontade poderosa fora do tempo e do espaço. Aglutina a energia, condensa-a sob processos inacessíveis à mente humana, e se torna então o revelador das matrizes siderais, pensadas eternamente por Deus. Opera de dentro para fora, assim como o faquir, pela sua vontade disciplinada, faz a semente de abóbora germinar em alguns minutos. O pensamento criador do Onipotente situa-se na mente de seus prepostos arcangélicos, no plano mental abstrato, e em seguida, baixa ao plano mental concreto. Deste desce para o campo vibratório da região astral, até pulsar na região etéreo-química, onde se confeccionam os moldes de todas as expressões da vida física sob essa inspiração mais alta. Dessa última zona é que surgem no mundo físico todas as ações e a vida, que se interpenetram das energias dos planos antecedentes, do qual os cientistas comuns ainda ignoram a verdadeira origem. No estado atual da mente humana, é ainda dificílimo descrever a descida do espírito angélico virginal, até formar as suas escotilhas vivas no mundo material, através das quais compõe novos centros de consciências humanas, que despertam da longa hipnose para o conhecimento sidéreo e a aventura de existir. Os vocábulos de que algumas instituições espiritualistas ou escritores geniais se utilizam para definir esse processo, embora insinuem a ideia básica da criação, sempre deixam a desejar quanto à sua significação. Quer sejam os motos vorticosos, as emanações setenárias, os pralayas ou os chakras cósmicos, são definições geniais que distam muito, porém, da realidade eterna e indefinida do algo que nos criou. Porque a sua mente humana se move em dimensões e planos completamente opostos àqueles em que atuam os arcanjos edificadores ou engenheiros siderais. Pergunta 364. Porventura, a nossa bagagem humana, coligida nos milênios findos, ainda não nos pode oferecer os meios de uma compreensão satisfatória desses planos opostos? Ramatiz. Já vos advertimos de que nos estamos cingindo mais às dissertações ocidentalizadas, porquanto a mente ocidental é muito adstrita às fórmulas geométricas do mundo provisório da matéria, enquanto que os estudiosos do Oriente servem-se dos vocábulos apenas como simples detonadores psíquicos, que os fazem sentir a verdadeira mensagem interna. A voz silenciosa só é ouvida depois que a mente se liberta de qualquer condicionamento psicológico, religioso, doutrinário, acadêmico ou científico do mundo exterior. A mente deve estar limpa de todas as fórmulas familiares, agradáveis ou desagradáveis, do mundo transitório. Há que assemelhar-se à chapa virgem da fotografia, para que novas impressões não se confundam,
ou se deformem no fundo das velhas ideias estratificadas. Os estudantes orientais entregam-se ao êxtase sem premeditação, e procuram ouvir a voz sem som do espírito cósmico que está em todos nós. Eles não opõem barreiras humanas construídas, compiladas ou repetidas por sábios, cientistas, filósofos ou instrutores. Que são outros homens criados por Deus não podem saber mais do que a própria voz de Deus, soando no interior da alma. E nessa captação da fonte pura de todo o conhecimento, sem objeção e sem desconfiança, sem premeditações ou apartes, flui-lhes então a melhor solução das coisas da vida. E, como não podem explicar aquilo que sentem no samadhi ou no êxtase, quando eu sou está acima do pensamento humano, limitam-se a sorrir, tolerantes. Quando os ocidentalistas lhes fazem indagações obscuras ou intoxicadas pelo excessivo intelectualismo das milenárias repetições dos homens, não podendo transmitir a experiência que também teria que ser vivida pelos seus opositores acadêmicos, científicos ou filosóficos. O recurso é aguardarem o despertamento dos outros. Paradoxalmente, quando esses outros efetuarem a mesma experiência, eles também sentirão a mesma realidade que os primeiros sentiram. Por isso dispensarão as explicações intelectivas, mas também não poderão explicar a própria experiência. Esse sentir, antes de saber, torna os verdadeiros iniciados avessos à costumeira verborragia do Ocidente, em que o intelectual, o cientista ou o acadêmico compulsam centenas de compêndios gigantescos e martirizam o público exausto, a fim de defenderem ou provarem teses que o Gnani Yoga compreende no minuto de Samadhi. As brilhantes acrobacias ocidentais, no trapézio da mente, muito raro oferecem a senda que pede o silêncio na mais profunda libertação interior. Porque as coisas espirituais só podem ser conhecidas, sabidas e explicadas, depois de perfeitamente sentidas. Pergunta 365. A existência de cometas errantes, que surgem bruscamente nas várias constelações, não desmente, porventura, os planejamentos siderais a que vos costumais referir? Ramatiz. Os cometas constituídos de matéria rarefeita, embora não ofusquem, nem influenciem o curso dos planetas, não são exclusivamente astros errantes. Sem objetivos definidos na mecânica celeste. A regularidade de suas órbitas foi comprovada por retornos periódicos. Entretanto, obedecendo exatamente aos planos dos engenheiros siderais, os cometas revitalizam na sua passagem a atmosfera dos sistemas planetários, aumentando-lhes principalmente as cotas de hidrogênio, nitrogênio e hélio. Substâncias estas que eles possuem em abundância nas suas nebulosidades ou cabeleiras luminosas. Pergunta 366. E os abauroamentos que se verificam no cosmo não contrariam, também, um plano preestabelecido há tantos milênios? Ramatiz. Só quando os mundos estão esgotados e consumidos em suas vitalidades, gélidas as suas atmosferas, e mesmo em deserção à sua aura astral, é que se sucedem os choques ou abauroamentos, que fundem suas matérias em nova expressão energética no cosmo. Mas na economia sideral nenhum corpo é destruído antes de cumprir a sua missão pré-determinada. Esse acontecimento ainda obedece hermeticamente aos detalhes dos planos antecipados. Pois um equívoco sideral seria prova de incompetência dos arcanjos criadores sob a vontade do Pai. Quando a Terra estiver exaurida no seu magnetismo, e árida em sua superfície, imprópria para a vida sob qualquer condição, encaminhar-se-á melancolicamente para a dissolução no infinito na feição da substância que se transforma em energia pela decomposição orgânica. E quando por choque, ou por desgaste, ou diluição, ou explosão, se dissolver no cosmo, a energia nutrir-se-á outra vez, para servir a outros grandes planos futuros. Pergunta 367. Por que motivo não encontramos nos ensinamentos de Jesus quaisquer referências que possam ajustar-se às vossas considerações siderais? Ramatiz. Precisais lembrar-vos de que Jesus se rodeava de apóstolos aliciados entre os pobres pescadores incultos daquela época. Além de ignorantes quanto aos raciocínios sobre o mundo invisível, a maioria estava subjugada aos ritos e aos dogmas religiosos das velhas sinagogas, cujos ensinamentos se baseavam na figura de um Jeová feroz, guerreiro e sanguinário, sempre pronto a se desforrar da incúria de seus filhos. Mesmo em seu próprio lar, Jesus não poderia externar os seus profundos pensamentos sobre um Deus magnânimo, capaz de amar os próprios pecadores, sem que despertasse a desconfiança de todos.
A família de Jesus era feita a devoção religiosa comum, e José era entendido nos livros sagrados e no Torá, onde Moisés pontificava colérico, exprobrando os pecados do mundo. Atendendo à lei divina de afinidade espiritual, Jesus se aproximara dos patriarcas essênios, que já lhe haviam preparado a abóbada espiritual no campo invisível adjacente à terra. Nesse convívio com os rabis, libertos dos condicionamentos milenários, e contando, ainda, com a amizade útil e sincera de José de Arimateia e Nicodemos, o mestre desafogava, então, a sua sede de falar e expunha o seu verdadeiro entendimento a respeito do Criador e da vida. Mas, fora desses grupos compreensíveis da realidade superior, não lhe era aconselhável atirar pérolas aos porcos. Como ele mesmo dizia e como impunha o conhecimento interior. Aqueles dois excelsos amigos de Jesus, dotados de um poder penetrante e extraordinário, além de cultos, eram devotados à ciência hermética, a conhecida Cabala, cultuada na época e na feição das práticas espíritas atuais. Além dos inúmeros conhecimentos compulsados na velha Índia iniciática, entre os hierofantes egípcios e os magos da Fenícia. Eles investigavam velhos papiros contendo fragmentos das civilizações extintas, da Atlântida e Semúria. Dos apóstolos e discípulos de Jesus, apenas João Evangelista ficou a par de algumas notificações mais sérias e importantes, porque Jesus preparava-lhe o espírito, a fim de que mais tarde pudesse recepcionar a contento as visões que descreveu no livro do Apocalipse. Em consequência, os atuais ensinos, que deveis situar atualmente à luz do próprio homem comum, da época de Jesus, estavam ocultos sob o véu iniciático, a fim de não se estigmatizarem no manuseio imprudente dos incautos, tolos e imaturos de espírito. Jesus não deixou anotação ou citação alguma de tais realidades ocultas, porque ninguém o entenderia, afora aqueles que não precisavam ser esclarecidos, porque já eram iniciados no assunto. Podereis avaliar o espanto que se originaria, na época de Jesus, com tais explicações. Pelo protesto que a mente humana do vosso século faz contra certa parte dos nossos atuais comunicados, onde aqueles que não perceberam ainda a essência iniciática da ideia de Deus, que será familiar no terceiro milênio, não se conformam com a nossa enunciação, embora já conhecida há muitos milhares de anos. Pergunta 368. A ideia de Deus no nosso mundo é muito confusa. Há os que dizem que Jesus é o próprio Deus, outros que afirmam que determinada parte dos atributos de Deus continuou na sua feição angélica, virginal e incriada, enquanto outra caiu na alegoria de Lúcifer, que representa a rebeldia dos anjos, formando a consciência da nossa humanidade. Que nos dizeis a esse respeito? Ramatiz. A confusão é consequente da concepção iniciática dos três princípios básicos divinos numa só unidade, em que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo ou agente na forma. As religiões dogmáticas tornaram demasiadamente humanos esses três princípios, transformando em três pessoas da Santíssima Trindade. Na realidade, o pensamento incriado gerante, como princípio original do cosmo, atua, em sua manifestação exterior, através de um elo, que é o segundo princípio intermediário denominado o atributo criado e criante, mais tradicionalmente conhecido pelo Cristo, o amor ou a coesão planetária. O terceiro princípio apenas criado na alegoria do Espírito Santo, ou seja, o Espírito que pratica a ação, plasmando-se na forma. Materializa a vontade de Deus pelo seu pensamento incriado, recebendo sustento através do Cristo cósmico, o segundo princípio criado criante isto posto. Esse segundo princípio, o Cristo, ou Deus Filho, não desce até a configuração material, para compor a forma física ou incorporar-se como energia acumulada. Em que o terceiro princípio se situa? Na figura de ponte viva entre o pensamento original incriado e o terceiro princípio plasmado no cosmo material. O Cristo cósmico é realmente a parte que não atinge a vibração letárgica da expressão matéria, e, portanto, não faz o descenso até esta fase. Porque é o elo entre o pensar interno e o existir no exterior. É o canal que, no cosmo e no seio do próprio Absoluto, une as duas margens extremas da criação, o Deus Pai, pensamento incriado, ao Deus Espírito agente na configuração material. E Jesus confirma essa condição crística do amor cósmico, que é o divino simbolismo do Deus Filho, quando afirma no seu Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa hora, era o Cristo planetário da Terra que falava por Jesus, isto é,
um prolongamento do Cristo cósmico ou do princípio de coesão cósmica e amor espiritual. A divina iniciação da vida humana obedece fundamentalmente ao esforço hercúleo para a alma alcançar esse elo crístico, que se mantém unindo o pensamento incriado de Deus e a sua própria emanação, que é a matéria vestindo a sua ideia fundamental, e cuja vontade é transmitida pelo seu Filho, o Cristo cósmico. Pergunta 369. Poderíeis dar-nos uma ideia de senso comum, para melhor abrangermos em nosso entendimento as vossas considerações? Ramatiz. Considerai o vosso espírito como sendo o pensamento original incriado, o vosso perispírito como sendo o segundo princípio criado-criante, que foi instituído pela ideia origem, e que depois pôde criar o terceiro princípio, o corpo físico, atuando sobre a energia, e aglutinai por analogia. Esta ideia é a tradição de que o Espírito Santo atuou na substância virgem, e esta concebeu a vida física. Percebereis, agora, que o pensamento incriado, considerado o Pai, por intermédio do atributo criado-criante, o Filho ou o perispírito, tem a sua ideia original plasmada em forma, pelo terceiro atributo agente, que forma então o corpo físico, ou seja, o cosmo humano. Torna-se claro, agora, que esse perispírito, ou o duplo etéreo astral, situa-se entre o pensamento original e o corpo humano, ele é o elo. O princípio de coesão que, sob a vontade diretora, sustenta o produto materializado na forma física. Como tal, não desce ou não cai até o plano material, mas apenas serve de ligação entre os dois extremos máximos, que são o espírito origem e a matéria produto. Pergunta 370. Ouvimos alguns confrades afirmarem que o universo continua em processos de aperfeiçoamento, o que nos deixa algo confusos. Então Deus não é perfeito? Não é ele, sob essa condição, o autor do universo, que também devia ser perfeito? Ramatiz. Onde é que está um outro universo perfeito, com o qual possais ter comparado o universo atual? De modo a saberdes ou a chegardes à conclusão de que o universo em que viveis ainda está em processo de aperfeiçoamento? Deus não pode crescer para dentro nem para fora, nem qualquer transformação será viável em si mesmo, porque implicaria em contraste com algo além de si. Como Deus é o tudo e o todo, nada existe além dele, só ele mesmo poderia dizer-nos se o universo é perfeito ou imperfeito. As vossas considerações sobre o que seja perfeição baseiam-se nas próprias aferições humanas e não na originalidade do Criador. Elas surgiram dos contrastes criados por vós mesmos em vossas vidas de relações comuns, com o panorama passível de vossa percepção. Na realidade, a afirmação de que o universo continua em processo de aperfeiçoamento só pode ser consequente do paradoxo de uma comparação de Deus em relação ao próprio Deus. Sabe-se que há imperfeição, devido justamente a ter-se consciência de que um Deus deve ser perfeito. Trata-se de simples jogo de palavras, pois as ideias, as comparações e as deduções formuladas são ainda produtos manuseados num dos planos mais rudimentares. Qual seja o da matéria, a última fase da descida angélica. A força desse conceito de perfeição ou imperfeição, emitido pelo homem sobre o Criador, ainda é bem menor do que a opinião do micróbio que procura avaliar a estrutura exata do pico do Himalaia, onde vive soterrado no seio de um átomo. A impossibilidade de a criatura abranger o Criador em sua plenitude cósmica afasta-lhe também a capacidade de concluir quanto a qualquer um dos seus atributos absolutos. Pergunta 371. Porventura, essas vossas dissertações não são ainda prematuras para o nosso atual entendimento? Há um deslocamento doloroso em nossas mentes, quando temos que abandonar velhos conceitos ainda não de todo compreendidos, para admitirmos concepções que nos parecem tão complicadas. Ramatiz. Há que recordar o pensamento do próprio Jesus, nos seus ensinamentos evangélicos, quando deixa bem claro que, no fim dos tempos seria dita toda a verdade. E o Mestre ainda acrescentou: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Evangelho de João. Capítulo 14, versículos de 17 a 26. Alhures, ainda disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A dor mental que acicata a criatura quando ela deve desprender-se das velhas fórmulas, que se petrificaram sob raciocínios estandardizados, nunca será evitada. Porque a evolução aguilhou o homem de tal modo, que mais tarde ou mais cedo,
terá que sofrer a angústia de libertar-se do passado. Nunca solucionareis os vossos problemas na fuga deliberada, eles continuarão a exigir-vos decisões definitivas. O que vos estamos transmitindo são conhecimentos velhíssimos e corriqueiros entre os pesquisadores da filosofia oriental, em cujo ambiente nos situamos em várias romagens terrenas. Eles têm sido conservados desde os primórdios das civilizações, na atmosfera dos templos iniciáticos, mas, nos 2 últimos séculos, já estão prodigamente esparsos pelas prateleiras de vossas livrarias, como joias esquecidas pela mente demasiadamente intelectiva e menos sensível do ocidentalista. Naturalmente sois abalados com os enunciados, na sua expressão demasiadamente humanizada. No entanto, assim temos que expor, em face da exigência muito objetiva do homem do Ocidente. Do outro modo, discorreríamos apenas num sentido evocativo, manuseando os vocábulos já consagrados na tradição iniciática milenar. E os vossos espíritos é que terminariam compondo a real tessitura do que pretendíamos dizer-vos. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo e último capítulo de número 18, intitulado O Terceiro Milênio e a Nova Humanidade. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade.